Essa leitura é uma daquelas essenciais que todo mundo deveria ler, e eu vou te explicar o porquê. Oi, gente! Nesse primeiro episódio eu vou falar sobre o livro A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e o nosso mundo, escrito pelo jornalista Max Fischer. Logo no início do livro, Max Fischer, que é um jornalista investigativo do New York Times, explica um ponto que eu achei interessantíssimo. Ele revela como as redes sociais operam como se fossem caça-níqueis. Ele explica como empresas de tecnologia do Vale do Silício projetaram essas plataformas justamente para nos viciar. Pensa no funcionamento de um caça-níquel. Você coloca a moeda, ouve um som, puxa a alavanca e vê luzes piscando. Tudo cuidadosamente desenhado para te manter ali, jogando mais uma vez. Agora troca a moeda por um toque na tela, alavanca para uma postagem de uma foto acompanhada de luzes das notificações e o som das curtidas subindo. É exatamente assim que as redes sociais operam. Plataformas como o Instagram são estruturadas para te manter conectado o maior tempo possível, e para isso se aproveitam de uma vulnerabilidade da psicologia humana, injetando picos de dopamina no nosso cérebro. Aquela sensação rápida de prazer que ocorre quando alguém curte a sua foto, comenta algo ou compartilha o seu conteúdo. As redes se apoderam de uma compulsão, a necessidade de conexão, que pode ser mais poderosa do que a fome ou a ganância. Esse mecanismo cria o que os especialistas chamam de ciclo de retroalimentação da validação social, ao provocar em você um pico de dopamina. Isso te leva a contribuir com mais conteúdo, que vai render mais curtidas e mais comentários. Você recebe validação, sente prazer e quer repetir. Posto de novo, de novo e de novo. Ao explicar esse mecanismo, Max Fischer também mostra como os algoritmos foram fabricados para explorarem uma das necessidades mais viscerais e universais da experiência humana, a nossa busca por identidade. Se eu te perguntasse quais palavras descrevem quem você é, provavelmente me responderia falando sobre o seu gênero, a sua profissão, o seu time de futebol, sua religião ou seu posicionamento político. Isso acontece porque a nossa noção de eu deriva em grande parte do nosso pertencimento a grupos. Na psicologia, inclusive, esse fenômeno é chamado de identidade social. É essa motivação que leva alguém a usar o adesivo de um candidato no carro, vestir o moletom da universidade que estuda ou carregar com orgulho aquela garrafa térmica de uma marca específica. Esses símbolos comunicam pertencimento e ajudam a reforçar laços com pessoas que compartilham os mesmos valores, crenças ou preferências. O desejo de pertencer é tão forte que molda os nossos comportamentos cotidianos e influencia a maneira como nos apresentamos ao mundo. É por isso que exibimos símbolos, roupas, marcas e opiniões que demonstram quem somos e principalmente com quem nos identificamos. E as redes sociais entendem esse mecanismo muito bem e exploram um conceito conhecido como sociômetro, um mecanismo psicológico que funciona como um termômetro interno que utilizamos para medir o nosso nível de aceitação e pertencimento. E é nesse contexto que o autor do livro vai dizer que as curtidas funcionam como sinais de validação social, como sinais verdes ou vermelhos, que acabam guiando as nossas ações em direção ao que tende a gerar aceitação e evitando o que pode gerar rejeição. E é aí que o problema aparece, porque pertencer a um grupo frequentemente envolve mais do que compartilhar uma identidade. Também significa querer permanecer nele, buscar validação de seus integrantes e contribuir para a sua sobrevivência. Em muitas situações, surge rapidamente uma divisão entre nós e eles. É aí que o problema se aprofunda, porque em determinadas circunstâncias, a defesa da identidade do nosso grupo pode exigir a derrota simbólica ou até mesmo real do outro grupo. Os instintos da identidade social fazem com que a gente sinta desconfiança em relação ao outro grupo, fazendo com que a gente se mobilize contra quem está do outro lado, estimulando emoções poderosas como o medo e o ódio. E é justamente esse mecanismo que os algoritmos das redes sociais aproveitam. O algoritmo do Instagram, Facebook e TikTok tem um objetivo simples, de manter na tela pelo maior tempo possível. E para conseguir isso, ele explora algumas vulnerabilidades do cérebro humano, que é essa nossa tendência de prestar mais atenção ao conflito, à indignação e à discórdia. Como a principal métrica das plataformas é o engajamento, o algoritmo aprende rapidamente que os conteúdos controversos prendem mais atenção por mais tempo, e por isso passa a distribuí-los com mais frequência. O resultado é um ciclo em que o conteúdo mais polêmico ganha destaque não porque seja o assunto mais importante, mas porque é o que mais captura a nossa atenção, desperta reações e reforça continuamente a lógica do nós contra eles. Inclusive, Max Fischer traz um exemplo no livro que é a reação aos ataques do 11 de setembro. Uma maré de fervor patriota com a bandeira em riste e uma onda de empatia, mas o que se seguiu foi um pico de crimes de ódio contra os muçulmanos, ou seja, nós contra eles. E complementando essa análise, a gente também consegue trazer para a nossa realidade aqui no Brasil, que é essa polarização entre petistas e bolsonaristas, onde para um existir, o outro precisa ser exterminado. Bom, esse foi o livro do primeiro episódio. Muito obrigada a quem ficou até aqui e me contem o que acharam nos comentários. Curta, compartilhe e até a próxima.